Só o Mi de boiado. Bem, acho que a gente já tem um quórum mínimo aí, temos 20 pessoas na sala. Os 30, a gente já tem 2/3, já podemos ver que temos um quórum bom para começar. De novo, mais uma vez, novamente, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa última aula síncrona, teórica também, preparativa já para a primeira prova, né? Nossa prova na NAP1 vai ser segunda que vem. Segunda que vem também é o dia de entregar a atividade assíncrona que foi passada do Jantar dos Filósofos. Aí eu vou perguntar, já passou uma semana, e tem mais uma semana, 15 dias aí para fazer essa atividade. Alguém já conseguiu fazer? Deu certo? Alguém conseguiu rodar, entender o problema dos filósofos? Me digam aí. Ou ainda está misterioso? Eu ainda estou no almoço. A janta é só semana que vem. Está no lanche, entre o café da manhã e o almoço ainda. Quem mais falou aí? Foi a Cíntia que falou? Eu entendi que eles eram bem pobres, que não podiam comprar outro garfo. Meu Deus do céu, olha a dificuldade. Basicamente, resolve isso muito fácil, né? No 1,99, aquela loja de chinês, lá a gente resolve isso baratinho. Mas sim. Então, pessoal, essa é a nossa última parte que a gente vem conversando nas aulas de sistema distribuído, elas são mais ou menos a classificação final aí dos sistemas distribuídos. E a gente está falando dos 3 tipos três classes maiores de sistemas distribuídos. Os sistemas de computação distribuído, ou de computação distribuída. Aí na aula passada, que foi gravada, foi assíncrona, eu abordei os sistemas de informação distribuídos, e ali tem mais ou menos 2 vertentes, que os sistemas estão baseados em transação, e os sistemas que vão fazer a integração de outros sistemas, né, trabalhar aquela parte da interoperabilidade. E hoje a gente vai ver a terceira categoria de sistemas distribuídos, que são os sistemas chamados de pervasivos, né? Eles têm um motivo para isso, e a gente vai ver hoje. Aí são as três categorias de sistemas distribuídos que a gente tem na literatura. Todos os sistemas distribuídos estão entre essas 3 classes aí. Ou são sistemas de computação distribuídos, ou são sistemas de informação distribuídos, ou são sistemas pervasivos. Né? Aí vocês vão ver que os sistemas pervasivos são aqueles sistemas formados por pequenos dispositivos, como celulares, câmeras, dispositivos portáteis, móveis. Então, essa é a principal característica dos sistemas pervasivos. E a gente também tem algumas sub-áreas, a gente vai falar hoje. E a gente finaliza o nosso conteúdo da prova NAP1. Finalizando a NAP1, a gente entra numa outra unidade, aí a gente vai passar a parte fácil e vamos começar a entrar na parte mais troncha, onde a gente vai ver arquitetura de sistemas distribuídos e alguns conceitos um pouco mais complexos, mas todas essas aulas que a gente vem dando, eles estão nessa parte introdutória para a gente ter uma noção geral da dimensão, né, o que são e qual a dimensão, o alcance dos sistemas distribuídos. E hoje em dia, praticamente, todos os sistemas de grande porte, eles são, de alguma forma, distribuídos. Ou seja, seus componentes, ou de hardware, ou de software, estão espalhados geograficamente, pode ser geograficamente próximos ou distantes, pode estar na mesma cidade, mas pode estar em outro estado, pode estar em outro país. Então, existe hoje uma necessidade
os sistemas tiveram que se adequar a essa nova realidade de uma globalização, de uma internet onde todo mundo se comunica e onde eu tenho uma mobilidade e preciso acessar o meu sistema de qualquer parte, de qualquer lugar. Então, os componentes têm que estar, ao mesmo tempo, distribuídos e integrados, funcionando como um sistema único, né, e cuja essa distribuição é transparente ao usuário. De forma resumida, isso aí é um sistema distribuído. Então, a gente vai passar hoje para essa última classe de sistemas distribuídos, que são os sistemas pervasivos. Tudo bem? Então, enxergando, assim que eu passar aqui a projeção, vocês vão só me confirmar que estão visualizando direitinho. Ok? Todo mundo visualizando aí o slide? Sim, professor. Ótimo. Obrigado. Alguém mandou essa aba aparecer aqui. Bem, então, hoje a gente entra aqui nessa última categoria, nessa última classe de sistemas distribuídos, que são sistemas distribuídos embutidos, né? E aí o pervasivo é exatamente um termo que tem a ver com embutido, mas tem a ver também com espalhados, ou seja, eles têm uma categoria de... imagina a ideia da água, né? Quando a água cai na sua mão, você não consegue segurar, reter a água, ela vai se espalhando e por onde ela vai, cai numa superfície, ela vai procurando, seguindo a força da gravidade, ela vai procurando um nível mais baixo e vai se espalhando. Essa é a ideia do sistema distribuído. Eles são embutidos, mas eles têm uma capacidade de pervasão, de entrada, de mobilidade, de espalhamento. Essa é a ideia. O termo pervasivo não é um termo muito comum, mas agora você já pode associar esse termo de pervasivo, dessa pervasão, com esse espalhamento, né? Ele vai espalhando, entrando e se adaptando. Lembre exatamente da água caindo numa superfície, ela vai procurando o caminho mais baixo e ela vai se adaptando àquela superfície, procurando o caminho mais provável e continuando, ela não para. Né? A ideia do sistema pervasivo é assim. E eles são sistemas distribuídos porque os seus componentes estão, seja de software ou de hardware, estão espalhados, estão fisicamente separados e funcionam como um sistema único. Então, por definição, é um sistema distribuído. A grande diferença é que os seus nós, aquilo que está na ponta, como as unidades do meu sistema distribuído, eles são móveis, são dispositivos que podem se deslocar, eles podem, como dizia a nossa saudosa presidenta, eles vão de lá para cá, de cá para lá, de cá para lá, de lá para cá. Eles são pervasivos, eles têm essa questão da mobilidade. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a entender. Não tem grandes mistérios, essa, na verdade, é a categoria mais simples até da gente entender, embora não quer dizer que isso não queira dizer que eles são simples de serem implementados. Né? Inclusive, a gente tem, até depois eu estava relembrando isso aqui, essa é uma disciplina que eu já dei há anos atrás, e aí eu fui de novo reestudar para ministrar, e eu lembrei de uns trabalhinhos que a gente fazia
bem interessantes. Estava falando de redes móveis, e algumas características de alguns tipos de rede, que elas são chamadas redes ad hoc. E eu lembrei de algumas redes bem interessantes, tipo a Zigbee e outras. Eu pensei até nos trabalhinhos interessantes para vocês, mas aí vamos ver se vai rolar. Mas bora lá. Então, a terceira categoria, né, dos sistemas distribuídos, os sistemas pervasivos, vamos chamar só assim. Sistemas pervasivos, quando a gente fala sistema pervasivo, a gente está falando que esses são sistemas distribuídos e eles estão embutidos em um sistema maior. Mas, para facilitar, vamos convencionar e chamar apenas de sistemas pervasivos, né? Então, antes de entrar no sistema pervasivo, se a gente for olhar as classes anteriores que a gente falou, os sistemas de computação distribuídos, os sistemas de informação distribuídos, eles têm algumas características. Eles são estáveis, né? Os nós são fixos, então eu estou falando de um servidor, de um mainframe, de algum recurso físico que está numa sala, num laboratório, ou até mesmo dentro de uma casa, mas eles são fixos. As conexões, até certo ponto, são permanentes também. Eu tenho ali uma rede local, um acesso é local, pode ser até Wi-Fi, mas ele é um acesso local, né? Ele não é uma rede aberta. Então, os sistemas distribuídos, eles normalmente... E aí, mas eu estou acessando um sistema distribuído do meu celular. Não, mas eu estou falando do sistema em si, que fornece o serviço. Você, do seu celular, está acessando e recebendo o serviço daquele sistema. Eu estou falando das máquinas que estão processando o sistema distribuído, dos servidores, daqueles componentes de hardware e software que processam o sistema distribuído, que detém. O usuário, ele acessa, mas a máquina dele não é responsável pelo sistema. Né? E a gente consegue implementar sistemas distribuídos nessas categorias, como os sistemas de computação distribuídos e o sistema de informação distribuído, pela aplicação de diversas técnicas. Nós já falamos aqui que são técnicas típicas de sistema distribuído, que elas são feitas por projetistas, pelas pessoas que vão implantar esse tipo de sistema. Eles precisam usar técnicas como o mascaramento de falha, né? O que é o mascaramento de falha? Tem a ver com aquela transparência de falha. O meu sistema está ali funcionando, mas de repente um dos nós parou. Das minhas réplicas que está no meu servidor não está funcionando. E aí eu vou ser direcionado para acessar outro servidor, outro nó. E essa falha daquele ponto vai ser ocultada do usuário. Ou seja, vai ser transparente do usuário. Então, é o que a gente chama de mascaramento de falha. Ocorreu a falha? Ocorreu, mas o usuário não chegou nem a perceber. Porque eu direcionei ele para outro nó, o outro nó vai atender o usuário. Essa é uma das características fortes de um sistema distribuído. Então, mas aí tem que ser implementado. Os projetistas, os analistas que estão trabalhando na implementação do sistema distribuído, eles têm que implementar, através de técnicas próprias, conceitos como esse, mascaramento de falha, a transparência de localização, né? Aonde é que o cara está acessando? Não sei, algum servidor, aonde? Belém também, não sei, pode ser que eu esteja acessando o servidor do Amapá, lá em Macapá, pode ser que eu esteja acessando o servidor de Santarém. Por que eu não sei? Porque no sistema distribuído é ocultado do usuário essa localização física, onde está o servidor? Não sei. Esse é o conceito de transparência de localização. Então, essas técnicas acabam permitindo com que esses sistemas funcionem legal. Esse é um conceito das duas primeiras categorias. Mas agora a gente entra num novo conceito, que é o conceito dos sistemas pervasivos. Nos sistemas pervasivos, os meus nós, eles são unidades fisicamente pequenas, eles têm uma autonomia de energia, ou seja, eles têm um tempo no qual eles conseguem ter uma autonomia de não estar ligado numa bateria. Então, um computador desktop, o meu servidor, se eu tirar da bateria, se eu tirar do no break, se eu desligar da tomada, tchau.
tchau e benção, ele vai sair do ar, porque ele é uma máquina que depende de alimentação para funcionar. Aquele AC, aquela alimentação da energia, ela é pré-requisito para ele funcionar. Nos dispositivos móveis, desse tipo de sistema distribuído, que é o pervasivo, eu já tenho a característica da autonomia de energia. Por um determinado tempo, eu consigo me deslocar sem estar plugado num cabo de energia. Eu tenho também a característica da mobilidade, ou seja, eu posso me locomover com minha unidade, o que eu não posso fazer com o meu sistema, com o meu servidor, né? A não ser o Luciano, na hora que ele quer dar manutenção no servidor lá na prefeitura, ele desconecta, ele bota embaixo do braço, põe no carro dele, leva para casa dele no fim de semana. Ao invés de ficar vendo jogo de basquete, perdendo tempo com a NBA, ele vai dar manutenção no servidor lá na casa dele. Porque ele tem mais o que fazer. Ele não fica perdendo tempo no jogo de basquete e de vôlei. Ou da Eurocopa, igual agora que a França me leva o farelo da Suíça. Sem o Mbappé fazer sequer um gol. Suíça. Mas ele pode tirar o servidor, levar para casa dele, tá, mas vai desligar. Na hora que ele tirar da tomada, o sistema sai do ar. E num dispositivo móvel, com um celular, eu tenho a mobilidade. Né? Se eu tenho a autonomia de energia, eu tenho a possibilidade de deslocamento, porque ela é uma unidade pequena, então eu posso levar para onde eu quiser, eu me desloco e levo. Eu vou para outra cidade, eu vou para outro país, eu levo junto comigo. E ele tem a facilidade da conexão sem fio. Ou seja, eu também consigo me conectar sem precisar estar ligado a um cabo de rede. A minha conexão pode ser uma conexão wireless. Agora, de novo, vamos puxar para aquele embutidos do meu título aqui. Os meus dispositivos, eles estão de alguma forma embutidos em um sistema maior, eles não são únicos, tá? Como o sistema pervasivo, ele funciona aqui sozinho, não, ele é parte de um sistema maior. Agora, obviamente, o sistema maior pode englobar no meu sistema maior outras classes de sistemas distribuídos. Eu posso estar conectado num sistema de computação distribuído, num sistema de informação distribuído, e eu estou aqui com o meu sistema pervasivo, que é perfeitamente integrável com outras modalidades de sistema distribuído. Tá todo mundo bem? Está todo mundo online ainda aí? Só vou voltar a nossa checagem para saber se a conexão está ok, está de pé. Sim, tudo tranquilo. Só queria dizer que dá para assistir o jogo e fazer a manutenção no servidor ao mesmo tempo. Olha aí. Esses caras vão mudar o mundo, esses caras aí. É verdade. Mas eu não fico dando manutenção, não. Eu fico só no jogo. Porque eu não tenho mais o que fazer no fim de semana, aí só me resta isso. Tipo, 8 da noite, reunido com um aluno para fazer artigo de iniciação científica. Não é, pessoal? É muito não ter o que fazer no final de semana. Mas bora lá. Tem que tirar foto para fazer o close. Mas eu só reúno para isso. Na verdade, o objetivo das reuniões que eu faço, todas, é tirar foto. O conteúdo da reunião em si, tanto faz, é indiferente. O que vale é o que fica para a posteridade, é a foto. Fica lá no servidor. Tá? Bem, uma característica aí interessante dos meus sistemas pervasivos, então a gente já sabe que eles têm uma particularidade que é dos seus nós, os seus dispositivos que estão ali fazendo o processamento do sistema distribuído, eles são pequenos e móveis, são portáteis, né? Eles também estão integrados num sistema maior. Agora, eu tenho uma característica do funcionamento deles que é típico, tá? É a instabilidade. A instabilidade como comportamento padrão. Então, eu já espero que não vai ficar tudo certinho. Mas imagina esse conceito, né? A gente que trabalha com computação, na hora que a gente fornece um serviço, a gente espera que haja estabilidade. O Luciano, lá na prefeitura, se ele está responsável
pelo funcionamento do sistema lá da Secretaria de Saúde. O que a Secretaria de Saúde espera do serviço que o Luciano vai fornecer? Que esteja tudo ok, tudo estável, tudo funcionando. Né? O que a gente espera do CIGA, gente, é que haja estabilidade. Qual é a realidade? A gente vai entrar no CIGA hoje, o CIGA está fora do ar. Então, 2 dias... Essa não é a realidade. 2 dias funcionam, 1 dia não funciona. Isso é a instabilidade. É quase que um sistema pervasivo, o CIGA, do ponto de vista de instabilidade. Então, num pervasivo, a instabilidade é o comportamento padrão. A gente já espera. Tá? Eu não espero que Exatamente por que motivo, gente? Por isso aqui, ó. A alimentação por bateria pode falhar, a mobilidade eu, de repente, deixei cair, a conexão sem fio falhou, eu entrei numa área que não tem sinal, ou seja, eu estou sujeito à instabilidade. Eu já tenho que esperar isso. Então, quando eu estou projetando, quando se projeta um sistema pervasivo, você já espera a instabilidade. Claro que você vai tentar minimizar isso aqui. Mas você sabe que essa aqui vai ser a realidade constante. Você vai estar totalmente, todo o tempo, tentando trabalhar nisso aqui. Outra coisa interessante um conceito também muito interessante dos sistemas pervasivos é que eles precisam ser configurados pela máquina que está na ponta, pelo usuário final, que está acessando o sistema. Ele não pode ser um sistema que dependa de configuração desses nós pequenos aqui. Imagina que eu tenho vários dispositivos móveis que formam o meu sistema distribuído, tá? Eles estão conectados entre si e tal. Então, o meu sistema distribuído é esse aqui. É um exemplo. Olha, gostei desse meu desenho, hein? Ficando bacana. Estou ficando craque nessa canetinha. Até 2032 eu vou estar fera de desenho. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Cada nó é um dispositivo desse, né? E eu tenho um sistema distribuído pervasivo aqui. Aí, de repente, eu sou aqui o usuário, estou bem aqui, eu vou acessar esse sistema distribuído para alguma coisa. Tá? A configuração, ela não deve depender dos dispositivos, ela deve estar aqui, ó. O cara da ponta tem que ser capaz de fazer a configuração que for necessária e espera-se que, sempre que possível, seja de forma automática. Tá? Então, o dispositivo ele tem que procurar automaticamente resolver as instabilidades. Então, eu vou esperar a instabilidade e eu já vou tentar programar o meu dispositivo para que ele, diante de instabilidades, tente se virar automaticamente. Então, eu vou configurar o meu dispositivo para que ele automaticamente procure uma solução, sem depender da intervenção humana. Ou seja, eu estou trabalhando aqui num conceito importante, gente, dos sistemas pervasivos, que é esse aqui, ó. Minha mania de querer escrever antes de falar um conceito. Mas, às vezes, eu consigo. Autonomia. Eu procuro no sistema pervasivo sempre buscar essa autonomia. Autonomia de quem? Dos dispositivos. Para que eles funcionem de forma automática, sem precisar estar... Eu vou abrir um chamado para o CIGA, lá para o técnico de informática, porque o sistema falhou. A gente faz isso. Na UFRA, se falhar o CIGA, na hora que falha, a gente aciona. A Nathalie está aí, ela trabalhou, estagiou no setor de TI lá da UFRA, no campus Paragominas, um tempo. Ela sabe que todo tempo que dá um pipoco, a gente abre chamado e a primeira pessoa que o nome vem com a boca com a boca de fumo é o da Beatriz e do Adamilton, que eles são os técnicos responsáveis pela TI no campus. Então, são os primeiros que são chamados. E aí, quando eles não têm a solução, eles acionam a STIC em Belém.
A Nathalie ficava nessa fogueira aí. Quando eu tinha que ir lá na ponta resolver uma bronca de uma máquina que não estava conectando, era a Nathalie que ia. Mas, gente, o que a gente espera num sistema distribuído, primeiro, a instabilidade, ela tem que ser esperada. Agora, a solução da instabilidade, ela tem que ser, pelo menos se tentar, que se resolva de forma automática. O próprio sistema, o dispositivo do sistema pervasivo, ele tem que tentar resolver aquele problema de forma automática. Se encaixar no ambiente que está e descobrir o ambiente automaticamente. Isso é o desejável. Óbvio, não teve jeito. Então, vamos tentar uma intervenção aí de um agente externo, humano, para que possa resolver. Requisitos para que a gente tenha uma aplicação que a gente possa considerar. Não, isso aqui é uma aplicação pervasiva, ou seja, é um sistema distribuído pervasivo. Qual é a natureza destes sistemas pervasivos? O que eu posso dizer assim? Para ser uma aplicação pervasiva, tem que ter isso aqui. Então, eu tenho pelo menos 3 requisitos aí, 3 fatores que são importantes, né, para que as aplicações rodem de forma pervasiva nesses sistemas embutidos. Aí, de novo, associando aqui o pervasivo com o conceito de difuso, espalhado, né, aquele que vai entrando e se adaptando na realidade que tiver disponível. Ele vai entrando, embora esteja sujeito a falhas, tá? Mas ele vai tentando se adaptar automaticamente na medida que isso seja possível. Primeiro requisito para uma aplicação ser considerada uma aplicação pervasiva é adotar mudanças de contexto. Isso aqui é muito importante. Se eu estou falando que uma aplicação, um dispositivo, ele tem que tentar resolver o seu problema automaticamente, sem ter intervenção humana, ele automaticamente vai tentar se adaptar àquela nova realidade. Pode ser uma realidade que está sem sinal, pode ser uma realidade onde a bateria está mais fraca e eu não posso usar todo o poder do processamento. Seja qual for a instabilidade, ele vai tentar se adaptar. E isso quer dizer me adaptar a um novo contexto. Eu estava num contexto onde eu tinha a alimentação de bateria, onde eu tinha o meu equipamento estava parado, e eu estava com uma rede sem fio, uma internet de fibra ótica de 300 mega, sei lá, mega. Nem lembro agora qual é o que a gente tem aqui em casa, mas vamos descer, 300 não sei o que bits. Bem, isso aqui é bacana, mas de repente, como ele é um dispositivo pervasivo, móvel, eu ando, eu me locomovo, eu geograficamente saio de uma posição para outra. Isso significa que ele vai estar sujeito a problema de bateria, vai estar sujeito a problema de sistema, de conexão, de instabilidade, de uma chuva, um sinal está fraco. Ou seja, ele vai ter que ter a possibilidade, ele vai ter que tentar se adaptar a este novo contexto, a essa nova realidade. Então, essa é a vida de uma aplicação pervasiva. Todo o tempo, ele tem que estar pronto a uma mudança de contexto. Então, o sistema é parte de um ambiente em que mudanças devem ser rapidamente percebidas. Primeiro, ele tem que ser capaz de detectar que mudou o contexto. Eu estava numa rede de fibra ótica com Wi-Fi voando. Agora eu estou aqui num bairro que malmente pega o 2G. Eu estou no Marajó, fazendo uma missão lá na Ilha do Marajó, e às vezes passa um sinal de 1G, assim. Esse é o novo contexto. Ele tem que, primeiro, o sistema tem que ser capaz de perceber que mudou o contexto. Tá? O dispositivo é ciente de que seu ambiente pode mudar continuamente. Então, isso aqui, isso é exatamente a ideia. Tem que estar pronto a mudanças de contexto. Ele já espera isso. Como a gente já sabe que o ambiente ele é um ambiente de instabilidade, o dispositivo, o sistema pervasivo, o nó, ele está pronto para qualquer mudança de contexto. Na hora que houver uma mudança de contexto, ele já detecta e ele já sabe. Opa, mudou de rede,
estou com sinal fraco, a energia está baixa. Por exemplo, descobri que a rede não está disponível porque o usuário está se movimentando. Ora, pegue um carro e ande em alta velocidade e comece a se afastar de uma região de cobertura de celular. Você vai ver que o teu celular vai tentar começar a se conectar na rede que estiver disponível. Se tiver rede disponível. Mas quando ele sai do alcance de uma célula de celular, ele vai tentar... Ele já está vendo que ele está saindo de alcance porque está diminuindo o sinal. Ele já percebeu que está mudando o contexto, então ele já vai procurar outras possíveis redes. Pode ser que ele não encontre rede nenhuma, mas ele vai procurar, porque ele já está esperando isso. O nosso celular, ele é um dispositivo pervasivo, então ele já espera mudança de contexto. Então ele já está preparado e ele automaticamente já detecta essa mudança e ele já tenta se conectar na rede mais próxima. Ele não fica esperando eu dizer para ele, olha, celular, eu vou começar a andar na direção de Paragominas e quando eu chegar lá no setor tal, não tem sinal. Então, fica preparado que pode ser que o sinal acabe e tu esteja que procurar, ok? Não. Ele já sabe, ele está pronto para isso. Porque ele foi programado para mudanças de contexto. Tá? Então, ele está preparado. Toda aplicação pervasiva, ele já prescinde desse tratamento. Outra característica, outro requisito de uma aplicação pervasiva. Aceitar e adotar a composição ad hoc. Ai, meu Deus, o que seria composição ad hoc? Isso é um nome em latim. Aí inclusive, durante muito tempo, eu lia errado isso aqui. Eu lia, né? Eu já tinha lido muitas vezes, mas nunca tinha ouvido ninguém falar o termo. Então, eu ficava, caramba, como é que a gente pronuncia isso? Então, eu sempre falei ad hoc. Não sei o que, um consultor ad hoc. E um dia, uma alma bendita falou assim, não, cara, você fala ad hoc. Como se fosse uma palavra só e omite o H. Então, pode ser que alguém de vocês aí tenha o mesmo problema que eu tive por anos, já acabou de aprender. A pronúncia é ad hoc. Então, o que é uma composição ad hoc? Agora eu falei, né, de uma rede ad hoc. São redes sem fio de curta distância. Qual é a característica de uma composição ad hoc que uma aplicação pervasiva tem que estar pronta para implementar? Cada nó pode ser usado de diferentes formas por diferentes usuários. Então, a gente fez aqui, olha, cada pontinho aqui é um nó do meu sistema pervasivo. Então, é como se eles fossem, digamos assim, quem chegar pode usar. Tá? Eu estou usando esse nó, daqui a pouco eu vou usar esse nó aqui para acessar o meu sistema. Não, eu vou usar esse aqui. Então, ele já está pronto para ser utilizado de diversas formas por diferentes usuários. Ele não tem, assim, um proprietário. Não, isso aqui, só quem pode acessar isso aqui é o supervisor. Não tem isso. Não, só quem acessa esse nó aqui é quem tem a senha master do sistema. Não existe isso. Os nós, eles são ad hoc. Eles são autônomos. Esse termo a gente usa muito na área de pesquisa, gente. Por exemplo, digamos assim, a gente tem uma agência de fomento de pesquisa no Pará que se chama FAPESPA. A FAPESPA, ela fornece recurso, dinheiro para projetos de pesquisa das universidades, dos institutos, dos pesquisadores, tal. Por exemplo, bolsa de estudo. A Eliana ganhou uma bolsa, esse mês agora, eu acho que foi o último mês da bolsa dela, que é uma bolsa de pesquisa da FAPESPA. Então, a FAPESPA que fornece. Aí, como é que ela avalia? É porque foi um projeto lá de iniciação científica que foi submetido, e aí a FAPESPA disse, olha, esse projeto é bom, então ele vai ser aprovado. Mas quem é a FAPESPA? A FAPESPA, para fazer esse tipo de julgamento, ela contrata pesquisadores e avaliadores de fora, que não são da FAPESPA, independentes, tá? Para julgar os projetos, para depois não vem dizer assim, só concederam esse projeto é porque o cara é peixe do diretor da FAPESPA.
porque ele é amigo do coordenador da FAPESP. Não. Então, para ninguém falar, ela tem um quadro de avaliadores ad hoc, independentes. Tá? Aí eles são contratados e eles vão avaliar os projetos e eles dão a pontuação. Esse aqui tirou 10, esse tirou 9, 8. Aí a agência de fomento ela se isenta de julgar baseado em conhecimento, em quem indica da vida, né? De forma autônoma. E o termo é o mesmo. Tá? São consultores independentes, que não têm vínculo ali com aquela instituição e inclusive, são de fora. Né? Eu sou consultor ad hoc de projetos de pesquisa de universidade de fora, da UFOPA, em Santarém, e do Instituto Federal Fluminense, em Niterói. Ou seja, eu não sou de lá, então eu posso julgar os projetos de lá, porque eu não conheço ninguém. Eu sou um avaliador ad hoc. A mesma coisa, os nossos projetos aqui são as pessoas de fora que julgam. Né? Numa rede ad hoc, num sistema ad hoc, eu tenho essa mesma categoria de ser independentes. Os nós são independentes e eu não tenho um proprietário, um cara que só esse cara acessa esse nó aqui. Não. Os nós podem ser acessados de diferentes formas, para diferentes propósitos, ou diferentes usuários. Né? A configuração automática ou não de aplicações tem que ser fácil. Essa é uma outra característica, né? Uma outra característica do sistema pervasivo, de uma aplicação pervasiva. A configuração, ela tem que ser preferencialmente automática, mas se não tiver como ser automática, o dispositivo faz sozinho, não, tem que ter uma intervenção manual. Ela tem que ser muito fácil. Tá? Então, um exemplo. Eu estou me deslocando, aí o meu sinal de rede começou a falhar. Beleza. Então, o ideal é que o meu celular sozinho se conecte na próxima rede. Mas, de repente, pode ser que ele venha e me pergunte assim, eu não consegui me conectar automático, porque tem 3 redes aqui e eu preciso de uma senha. Aí eu vou ter que, usuário humano, entrar aqui e fornecer uma senha, se eu tiver, para que ele consiga. Então, ele tenta resolver de forma automática. Às vezes, não dá de forma automática. Mesmo assim, se não for de forma automática, ou se for de forma automática, a configuração do sistema tem que ser bem fácil. Tem que ser bem amigável e bem como é que a gente fala? Bem na cara, né? O cara olha assim, clica aqui, apertei, aceitei, ok. Não pode ser um negócio complicado. Essa é a segunda característica. A terceira característica de uma aplicação pervasiva, um requisito para ser considerado uma aplicação pervasiva é o padrão de compartilhamento. Os nós entram e saem provendo algum tipo de serviço, compartilhando, de serviço compartilhado e de informação compartilhada. Aqueles nós que estão provendo o serviço pervasivo, lembra que do nosso esqueminha eu tenho diversos nós, todos eles pervasivos, né, conectados, formando esse meu sistema pervasivo, e estão provendo algum tipo de serviço. Beleza. Os nós podem entrar, esse nó aqui entrou na rede tranquilamente, mas de repente ele saiu do ar, não tem problema. Mas enquanto ele estiver no ar, ele vai ter que estar disponível para compartilhar. Ele vai estar compartilhando o quê? O serviço, algum tipo de serviço. O serviço pode ser uma informação, ele pode ser um sensor que está coletando informações, ele pode ser uma câmera de vigilância que está num sistema de vigilância da segurança pública. Então, eu tenho diversas câmeras no sistema de vigilância da segurança pública e, de repente, uma câmera falhou. Né? Ela pode entrar e pode sair. Tá, mas enquanto ela estiver funcionando, ela está compartilhando as imagens, né, ou as informações que ela está capturando. Pode ser um sensor numa fábrica que está coletando sinais, o sinal de temperatura, de pressão. Enquanto ele estiver no sistema, ele tem essa característica, que é a obrigação de estar compartilhando a informação ou o serviço que ele está provendo. Os dispositivos se comunicam para trocar informações. Então, os nós do meu sistema pervasivo estão todo o tempo trocando informações entre si.
A informação não é assim, só quem tem informação é esse cara aqui. Não. Os nós, eles compartilham entre eles as informações, e depende, obviamente, para que eu estou usando aquela rede pervasiva, aquele sistema pervasivo é um sistema de quê? De monitoramento de imagem de segurança. Então, cada câmera está compartilhando aquelas imagens, mas pode ser outro tipo de serviço que o sistema está fornecendo. Mas os dispositivos se comunicam para, essencialmente, trocar informações entre si. Meios para ler, os dispositivos têm que ter forma para fazer leitura, armazenamento, gerenciamento e compartilhamento de informações. Cada nó do meu sistema pervasivo se deseja que eles tenham condição de ler dados, armazenar, gerenciar e compartilhar informações. Nem sempre todos os nós conseguem fazer tudo isso. Mas esse é o desejável, isso é um requisito. Isso é o que se deseja. A conectividade intermitente e a dinamicidade de dispositivos conectados também é uma característica. O espaço de informações muda o tempo todo. Bem, a conectividade intermitente, a gente já viu. Como eles são dispositivos móveis, pervasivos, que têm essa mobilidade, todo o tempo eles vão estar lidando com mudança de contexto, dentre elas, mudança de conexão. Então, essa conectividade está online ou está offline? Ele pode estar uma hora online, daqui a pouco ela está offline. Então, é bem dinâmico. Essa instabilidade ela é o dia a dia de um dispositivo, de um sistema pervasivo. Tá? E os dispositivos eles têm que ter o controle da informação que eles estão recebendo. E se eu estou aqui monitorando sinais de imagem, de câmera, ou sinais que são detecção de desmoronamento de neve numa estação de esqui, por exemplo, então eu tenho sensores que estão ali instalados para monitorar variações de tremelique, né? O termo técnico, tremelique, de tremores ali, que podem vir a provocar uma avalanche. Então, eles têm que ter capacidade de armazenar e enviar essa informação. Mesmo que essa conectividade seja intermitente, ela tem que estar... Poxa, eu saí do ar, mas eu estou coletando os dados aqui. Conectei de novo, envio a informação que eu acabei de ler. Aí saí do ar, eu continuo coletando as informações, é um sensor. Continuo coletando. Conectei, envio aquela informação. Então, o compartilhamento é o padrão de uma aplicação pervasiva. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, só o compartilhamento já configura uma aplicação como pervasiva? Olha, várias... Primeiro, vamos lá. Mudança de contexto. Está todo o tempo pronto para detectar uma mudança de contexto e tentar se adaptar. Então, estou te respondendo que, além daquilo lá, eu preciso ter isso aqui. Tá? Segundo, eu tenho que ter uma natureza de uma composição ad hoc. O sistema entra, outros podem entrar, outros podem sair. Então, todos os nós podem ser utilizados a qualquer momento por diferentes usuários. Novos nós podem entrar. Não é uma rede estática, é uma rede de dispositivos dinâmicos. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica, o compartilhamento. Tá? E digamos, a quarta característica seria aquela primeira aqui, ó. São dispositivos móveis. Os dispositivos são pequenos, com mobilidade, conexão sem fio e autonomia de bateria. Aí sim, com esses 4 itens, eu digo, eu tenho um sistema pervasivo. Se os meus nós são esses 4 itens, tem essas 4 características, pelo menos essas 3 aqui, a gente pode dizer que é um sistema pervasivo. Não apenas compartilhamento. Por quê? Num sistema, olha só, no sistema de computação distribuída, eu tenho compartilhamento também. No sistema de informação distribuída, eu também tenho. Mas os nós aqui são fixos, estáveis. Eu tenho energia no cabo e eu tenho uma conexão estável ali para ele. Aqui não. Então, não é só
compartilhar. Tem que ser pervasivo, tem que ser móvel, e tem que ter essa natureza ad hoc e a prontidão, sabendo que a instabilidade é o padrão, eu tenho que estar pronto para detectar a mudança de contexto e tentar me adaptar ao novo contexto imediatamente, se possível, de forma automática. Respondido? Respondido, então, tipo, se eu tenho um equipamento e eu quero que ele tenha um selo pervasivo, pá, colar lá, é pervasivo. Ele tem que atender todos esses requisitos. Se ele atender, tipo, metade, o cara corta o adesivo no meio e me dá outra, metade pervasivo e metade distribuído. Exato. Eu tenho um sistema híbrido, tá? Um distribuído híbrido, onde parte dela é fixa, estável, e outra parte ela é pervasiva. Por exemplo, um sistema de monitoramento de câmeras. A parte das câmeras que estão na rua é a parte pervasiva do meu sistema. A parte do meu computador central, que está lá na polícia, monitorando tudo, é a parte fixa do meu sistema. Ela não é pervasiva. Ela é um sistema distribuído, mas não pervasivo. Ou seja, o meu sistema tem uma parte pervasiva e outra parte não pervasiva. A parte estável, fixa. Entendi. Beleza. Algumas questões aí, né? Que surgem dessa natureza dos sistemas pervasivos. A mobilidade necessita de suporte a uma adaptação fácil e dependente de aplicação ao seu ambiente local. Então, quando eu vou programar um dispositivo para funcionar de forma pervasiva, eu já tenho que pensar nessas características que ela tem que detectar a mudança de contexto, tem que tentar se adaptar automaticamente. Isso requer, na hora que eu vou programar, que eu programe essa autonomia do meu sistema. Olha, você não precisa me esperar para tomar uma decisão. Se você viu que caiu a rede, tem que se conectar. Então, o meu software, daquele meu dispositivo pervasivo, ele tem que ser programado para tentar, pelo menos, o máximo que ele conseguir, se adaptar a um novo contexto de forma automática, sem precisar ir lá no localmente, sem precisar da manutenção. Eu vou lá buscar aquele aparelhinho, vou trazer para configurar, ou até mesmo vou fazer um acesso remoto. Não. É só em último caso. Ou não resolveu, eu vou tentar fazer um acesso remoto lá e tentar ver se eu configuro. Mas quando se está projetando o meu sistema pervasivo, eu já penso numa solução de software para que ele funcione de forma automática e se adapte de forma automática e de forma fácil. Tá? Não ficar dependendo do suporte, do setor de suporte, da STIC da vida lá, do setor da DTI lá no nosso campo. Outra questão, descobrir serviços eficientemente e agir de acordo. Então, beleza, eu vou projetar um sistema distribuído para fazer um monitoramento de segurança nas ruas de Paragominas, através de câmeras, tá? Beleza, qual é o melhor formato? Qual é o tipo de serviço que eu tenho que oferecer? Qual é a melhor forma? Eu posso ir atrás de soluções que já existam, né? Eu vou lá em Curitiba, porque eu sei que lá tem um sistema que funciona melhor. Eu vou em Belém, sei lá. O CIOP tem um sistema de câmera aqui, que ele monitora muita coisa na cidade. Ele ainda consegue se integrar com alguns sistemas privados e fazer um sistema de segurança. Então beleza, eu vou lá tentar ver uma solução que já esteja pronta e possa ser adaptado para a minha realidade, aqui no nosso caso, para a realidade de Paragominas. Que tipo de serviço eu posso oferecer com um sistema pervasivo? Então, eu vou verificar os serviços que são eficientes, que vão funcionar naquela realidade que eu estou pensando. Legal, eu vou colocar em Paragominas. Paragominas não é a mesma coisa de Belém. Vou dar um exemplo aqui. Hipotético, tá? Hipotético. Eu vou colocar a câmera de segurança em Paragominas. Aí, no outro dia, já roubaram as câmeras de segurança. Não tem mais nenhuma lá. Não estou dizendo que seria isso. Estou dando um exemplo hipotético. Então, eu tenho que ver qual é o produto e o tipo de serviço que se enquadra ali. Talvez não seja uma câmera externa, seja uma câmera embutida, que vai ficar do lado de dentro das lojas, dos órgãos, para tentar fazer a parte do monitoramento de imagens.
Existe transparência de distribuição em sistemas pervasivos, aí vem uma coisa que é meio contraditória, né? Lembram que a gente falou que uma das características dos sistemas distribuídos, aí a gente viu que tem as transparências, a gente viu vários tipos de transparência, questão de prova, vocês já sabem que vão estar um bocado de questão aí falando de transparência na nossa provinha. Das 50 questões da prova de segunda que vem, pelo menos umas 20 vão falar de transparência. Então, beleza, uma das transparências que a gente tinha era a transparência de distribuição. Ou seja, o sistema está distribuído por diversas máquinas, a gente tem ali as réplicas, né? As cópias do meu sistema, e eu estou replicado, meu sistema está distribuído, mas o usuário final acessa, e para ele é oculto isso, ele não sabe que está distribuído. Então ele acessa como se fosse, não, está tudo aqui no meu computador, eu estou acessando o aplicativo do Banco do Brasil, e o aplicativo está no meu celular, eu não instalei no meu celular, então ele está bem aqui. Na verdade, o sistema está totalmente distribuído, né? Hardware e software em todo lugar, e o meu aplicativo ele é apenas o cliente que acessa, é o aplicativo cliente que acessa esse sistema distribuído lá, bancário. Mas a transparência de distribuição faz com que o usuário tenha a impressão de que ele está no sistema centralizado, inclusive que está na mão dele. Não é? Então, por quê? Porque é um sistema bem implementado do ponto de vista de distribuição. Agora, a pergunta é, essa transparência de distribuição, como é que ela encaixa num sistema pervasivo? O pervasivo ele já é um sistema que dos dispositivos, as unidades, os nós, eles são móveis, eles podem sair daqui para ali. Então, eu já sei. Beleza, mas e aí, como é que fica? Então, de certa forma, uma contradição do conceito de pervasão, né? Que é o conceito do sistema que se espalha e ele vai se adaptando por onde é espaço, mas eu já sei que ele é um sistema móvel, que ele é um sistema que ele é dinâmico, e isso choca, de certa forma, com o conceito de transparência de distribuição. Tá? E aí, o que acontece é que o projetista do sistema, as pessoas que estão pensando no sistema, eles têm que pensar de que forma, ou até que ponto é importante ocultar do usuário essa distribuição. Às vezes, no caso de um sistema pervasivo, o projetista pode falar assim, olha, eu não vou ocultar aqui a distribuição, não, eu vou deixar explícita. Ele pode fazer isso? Pode. Então, o meu celular, quando a gente está em deslocamento e a rede começa a ficar fraca, o sinal, né, agora, nesse momento, o sinal está bem forte aqui, porque o bichão do modem está aqui, tem um roteador de 6 antenas que eu comprei em Brasília, porque aqui é um prédio de 3 andares, eu queria distribuir melhor, mas aí significa que tem 300, não sei o que lá, bits entrando no celular agora. Olhando para esses 300 aqui. Mas, se eu for me afastando de uma rede forte de sinal, ele vai me mostrando que o sinal está ficando mais fraco. Vocês já viram, né? As barrinhas aqui começam a diminuir. Eu estava lá na UFRA hoje à tarde, numa reunião, e tinha uma hora que o sinal estava assim, meia barrinha. E o pior é que eu estava tendo que rotear para o notebook para acessar o sistema lá do Integra UFRA, do notebook. E tinha hora que caía. Quando eu olhava aqui, estava em VPN já, não estava nem em 0G, tá mais fraquinho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O sistema não está me fazendo transparência de distribuição, ele está deixando explícito, olha, tu está sem sinal. Tu está em locomoção e da onde eu pego sinal para conectar essa internet aí, não está tendo por aqui, não. Então, nem sempre, num sistema pervasivo, é interessante você ocultar que o sistema é distribuído. Às vezes pode ser estratégico você deixar... Olha, você caiu, você está sem sinal, é porque tu está sem rede. Tá? E não fazer um mascaramento. Um mascaramento, quando eu tenho transparência de distribuição,
eu tô aqui, caiu minha conexão, aí o sistema dá uma enrolada aqui, enquanto ele conecta com outro servidor. Conectou, e aí ele trouxe. O cara nem percebeu que ele saiu do ar 5 vezes, depois ele voltou. Por quê? Porque tem formas de você enrolar o cara na tela do computador aqui. Você manda lá uma informação que está no cache, ele pensa que está vendo alguma coisa atualizada, e ele está vendo um negócio de 3 horas atrás. E ele haja navegar achando que está com a última informação. Aí, de repente, chega a atualização, aí ele dá um refresh na tela do browser, aí você... Agora que tu está com a informação atualizada. Então, por último, repetindo pela terceira vez, os conceitos de pervasão do sistema distribuído e a transparência de distribuição nem sempre vai ser desejável que se implemente junto. Então, às vezes, num sistema pervasivo, se deixa claro e não se oculta a questão da distribuição, para que o usuário perceba, não, beleza, eu saí do ar, mas é porque eu estou no sistema distribuído. Como eu estou em deslocamento, eu estava conectado ali, mas agora eu vou conectar mais ali na outra cidade que eu estou chegando. Eu saí de Santa Maria, vou chegar em São Miguel. Então, eu saí da rede de Santa Maria, mas quando eu chegar em São Miguel vai ter sinal, então eu vou acessar de novo. Então, o cara tem a ideia que o sistema é distribuído. Tá? Ele é distribuído. Não fica transparente, não fica ocultado do usuário. Tudo bem essa ideia? Tudo bem para vocês? Tudo bem, professor. Tudo tranquilo. Beleza. Distribuição de dados e distribuição de controle é inerente. Então, no sistema pervasivo, não só os dados, mas a gerência do sistema é distribuída. Quem é o nó central aqui? Não tem nó central. Tá? O comando é distribuído. Eu não tenho... aqui não é uma rede cliente-servidor. Tá? Todos os nós, eles têm acesso aos dados, eles possuem dados, eles compartilham dados e eles compartilham a gerência do próprio sistema. Essa é uma característica do sistema pervasivo. Até porque cada unidade, cada nó pode sair de repente da rede. A pessoa, esse cara aqui é o nó central, ou é o nó que faz a gestão do sistema. Aí ele saiu da rede, ele saiu do ar. E aí acabou-se o meu sistema, né? Então, os dados, existe uma distribuição de dados e distribuição do controle. Faz parte, é característica de um sistema pervasivo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Hello? Estão vivos aí? Cadê o chat? Tem ninguém em chat aqui? Ah, Nathalie, era a Laila, e eu falando da Nathalie, olha. Verdade, verdade. Então, transfiram tudo que eu falei sobre a Nathalie dando assessoria lá no campus para a Laila. Beleza, beleza. A gente tem 3 categorias aí, 3 modalidades de sistemas pervasivos. Os chamados sistemas domésticos, ou também chamados de home systems. Os sistemas pessoais de saúde, que são sistemas que estão ligados diretamente com o monitoramento da saúde. Então, no Brasil ainda não é tão comum, mas já são aplicações que tem no mundo todo, especialmente no primeiro mundo. Mas no Brasil já existe alguns serviços médicos que trabalham com isso. E redes de sensores. São as 3 características, as 3 categorias de sistemas pervasivos. Então, a gente vai começar falando dos home systems, tá? Desses sistemas pervasivos domésticos. É o mais comum para a gente. É o que a gente... pode ser que a gente não tenha em casa, mas é o que a gente já viu, ou pelo menos num filme ou numa série, aquela ideia daquela casa toda automatizada, né? Eu tenho 1 ou mais computadores pessoais, televisão, backup, o meu sistema de backup, os celulares, a geladeira, câmeras de vigilância, relógio, iluminação, som, todo mundo integrado
E cada unidade dessa aí, cada dispositivo, é um nó de um sistema pervasivo. Um sistema pervasivo doméstico. Tá? E aí, de autogerência, sem ter necessariamente do cara ficar, o usuário ficar monitorando e configurando. Não, é muito automático o negócio. A ideia aqui, né, que a gente já conhece há alguns anos, a ideia do plug and play. Pluguei, ele identifica numa rede. Hoje em dia você ainda tem os assistentes pessoais, uma Alexa da vida, outros, esqueci o nome dos outros que são bastante usados hoje. A gente ainda tem um assistente pessoal que pode comandar toda não assumir que os usuários finais são capazes ou têm disposição para ficar configurando e dando manutenção no funcionamento, além de corrigir falhas. Então, os dispositivos de uma rede pervasiva doméstica, eles têm que ser autogerenciáveis, tá? E autoconfiguráveis. Todo mundo está integrado e tem autonomia de configuração, de funcionamento. O primeiro passo é fazer um sistema universal de plug and play, onde eu vou me conectar e ele automaticamente vai te integrar, você, dispositivo, vai te integrar nessa rede doméstica, que é um sistema distribuído pervasivo, da modalidade sistema doméstico ou home system. É muito, muito forte nessa área, as smart houses. Uma das atividades assíncronas que eu separei para vocês eu separei 3 vídeos bem legais do canal de engenharia que eu gosto pra caramba. E um deles é falando só de IoT nas smart houses, né? É exatamente esse conceito de um sistema pervasivo doméstico. Outra coisa interessante é o gerenciamento do espaço pessoal. Legal. Tá, mas tem vários usuários na casa. Aí o Marcos, ele tem uma preferência. O filho do Marcos tem outra preferência, a filha do Marcos tem outra preferência. Então, eles têm dados sobre essas configurações aí dos dispositivos na minha rede doméstica diferentes. Então, eu tenho a necessidade de um espaço onde eu vou guardar as informações de cada usuário. Eu tenho usuários diferentes. Assim como eu tenho um servidor de rede, né, eu tenho lá aqueles diretórios ativos de um servidor, um Windows Server da vida, e eu tenho os perfis de usuário e eu guardo ali aqueles perfis, né? Então, no gerenciamento desse espaço pessoal de cada usuário, eu vou definir ali o que vai ser compartilhado. Com qual dispositivo eu posso compartilhar aquilo? Sobre quais circunstâncias? Porque eu tenho também a questão da privacidade. Eu tenho informações que são minhas, são sigilosas, são do meu trabalho. Eu não quero que todo mundo tenha acesso. Não. Então, tem que ter um gerenciamento, inclusive, da segurança dessa informação. Eu tenho implementação de níveis de segurança aqui. Por quanto tempo eu vou compartilhar? Existe, então, a necessidade, nesses sistemas domésticos, de um gerenciamento desses dados e dessas informações pessoais. Tá? Essas são características aí do sistema pervasivo doméstico. Haverá uma máquina que gerencia todo o sistema doméstico? Aí é uma possibilidade de implementação. Então, eu posso ter um sistema doméstico onde eu tenho uma máquina que comanda tudo. Um assistente pessoal, ele pode fazer esse serviço? Pode. Um Alexa da vida pode fazer esse serviço? Pode. Gerenciar todos os dispositivos. E aí os dispositivos são apenas interface. Ele, através de uma interface, ele vai fornecer um serviço. Mas eu tenho um sistema central que controla. Ou pode ser no meu celular que eu controle, ou pode ser no meu computador que eu controle. Mas eu posso implementar num sistema pervasivo doméstico que uma máquina seja a gerenciadora dos dispositivos. É também como hoje em dia que eu tenho nos sistemas domésticos pervasivos os sistemas de recomendação. Né? Esse mesmo que a gente tem nos serviços de streaming de áudio, streaming de vídeo. Então, eu tenho ali no meu Netflix, meu Amazon Prime, eu tenho no meu Spotify, eu tenho recomendações
que é um sistema de inteligência artificial. Quem já viu, quem já estudou, quem já pesquisou sobre isso sabe que é um tipo de rede neural, um sistema de recomendação de deep learning que se baseia nas tuas escolhas, nos teus likes, na emoção que você depositou em determinado filme. Ele monta ali um sistema de recomendação com aqueles itens que têm maior probabilidade de você gostar. Ele calcula a probabilidade de cada item e diz: esse aqui é o que tem a maior probabilidade, então eu vou recomendar este elemento para que o cara consuma, né? Então, essa é a escolha, ou a dedução do que deve ser colocado no espaço de cada um. Então, quando eu entro na televisão, se eu entrar na Smart TV, se eu entrar na conta do Netflix, se eu entrar pela conta da minha filha, vão estar recomendados filmes e séries que são do gosto dela. Se eu entrar na minha área, eu vou ter outros filmes e outras séries que são baseados naquilo que eu gosto. Então, a recomendação vai variar do usuário, obviamente. Então, para isso, ele mantém o que a gente chama de metadados de recomendação, separado por tipo de usuário. Por isso, a importância do que a gente falou bem aqui, ó, o gerenciamento do espaço pessoal, dos dados pessoais de cada usuário no sistema pervasivo doméstico. E aqui uma ideia, né, de uma Smart House, onde eu tenho aqui controle de janela, monitoramento do ambiental, controle remoto, um sistema de notificação automática, controle de iluminação, controle da porta, um detector de movimento, né, um alarme de segurança, radiador e temperatura. Isso aqui é um aquecedor, não sei se vocês conhecem, né? É diferente do ar-condicionado. No ar-condicionado, que é mais para clima quente. No clima frio, ao invés de ar-condicionado, ele tem esses tubos aqui, que são os radiadores. É um encanamento por onde vem o gás, e esses bichinhos aqui, eles geram aquecimento para casa, para a sala, para o quarto. Então, é muito comum em lugares frios, como Paragominas, por exemplo, que é uma cidade polar, especialmente no verão. Então, você tem esse sistema de aquecimento, por isso esses tubinhos aqui. Monitoramento e controle, ou seja, eu tenho uma rede de dispositivos que são integrados, por exemplo, aqui nesse controle remoto, mas pode estar no celular do cara, pode estar no computador, pode estar num assistente pessoal. Essa é a ideia do sistema pervasivo doméstico. Né? Aqui um conceito que ele é primo desse conceito de sistemas pervasivos domésticos, que é a ideia o conceito da computação ubíqua. Vocês já ouviram falar, né? A computação ubíqua, ela ganhou forma aí de alguns anos para cá, e ela vem sendo uma área crescente de pesquisa e de desenvolvimento de soluções. Então, esse termo da computação ubíqua foi originalmente cunhado por Mark Weiser em 91, no seu artigo Computador para o Século XXI, para se referir a dispositivos todos conectados, dispositivos conectados em todos os lugares de forma tão transparente para o ser humano que acabaremos por não perceber que eles estão lá. Então, lembra do conceito de sistemas embutidos? Eles estão embutidos em algum sistema maior, né? Mas eles são pervasivos, eles têm a capacidade de espalhar-se, de invadir. O conceito da computação ubíqua é quando esses dispositivos forem tão normais que você já não pensa mais que tem ali. Ele é natural, é como se ele tivesse sumido na realidade. Então, está ali na casa e tu já não pensa mais, poxa, tem um controle, não. Já é normal, você já fala desse... Estou falando aqui da série The Westworld, né? Que agora estamos esperando já a 4ª temporada. Quando você começa a falar aonde você está e de repente já teu assistente que está lá na tua casa, mas está falando contigo aqui no teu fone. Onde você estiver, ele está falando com você. Ou seja, ele virou um dispositivo ubíquo. Você nem pensa mais, você já fala como se estivesse dentro da sua casa falando com o assistente
E, na verdade, você está falando, mas você está lá na rua. Então, a computação, os itens vão estar tão misturados com a realidade, dentro de uma casa, por exemplo, que vai se tornar invisível. A gente não percebe, a gente não mais pensa que eles estão lá, simplesmente interage com eles. E aí, o conceito também do IoT, que vocês vão estar lá na atividade assíncrona de vocês, está totalmente ligado com diversos itens interligados por uma rede de internet. Bem, a segunda classe de sistemas pervasivos são os sistemas de assistência pessoal de saúde. Não é apenas um assistente pessoal, Alexa, que horas são? Não. São sistemas que trabalham no monitoramento e atendimento de saúde. Esses dispositivos, eles são colocados ali com um propósito médico. Né? Ele tem, por exemplo, contato automático com o médico. O médico está ali longe, distante, mas ele sabe a qualquer momento como é que está. De repente, você está sendo monitorado em pressão, temperatura, como é que estão as tuas taxas de triglicerídeo, de glicemia, enfim, tireoide e tal. Você está ali sendo monitorado por dispositivos pervasivos, tá? E essa informação ela está sendo enviada para alguém que está fazendo essa assistência médica. O que isso facilita, gente? Evita do cara estar internado. Então, tem pessoas que estão em necessidade de estar sendo monitorada no hospital, mas, por exemplo, o hospital está numa situação de contaminação, a gente está num período de pandemia, não é um ambiente saudável para o cara estar no hospital. Meu amigo, você vai para casa, mas você vai levar esse monitoramento que vai estar em você, monitorando, e eu, como médico, vou estar à distância acompanhando esse monitoramento. Tá? Então, são diversos sensores que estão numa rede. Eu não tenho a rede geograficamente distribuída, eu tenho a rede de uma cidade, uma rede metropolitana, eu tenho uma rede local, eu tenho uma rede pessoal, ou chamada também de rede corporal. É uma Body Area Network, uma BAN, BAN. Tá? É uma rede onde a área de alcance é o corpo da pessoa. Então, eu tenho sensores plugados no corpo para monitorar sinais e indicadores que são enviados para o contato que está fazendo o monitoramento da saúde dele, o médico, por exemplo. Né? O que se deseja é que sejam dispositivos sem fio. Né? Por quê? O cara vai para a casa dele para ficar plugado na cama dele lá, aí, brincadeira. Às vezes o cara tem que estar, dependendo, o cara é um cardíaco. Tá? Mas ele, de preferência, que seja um sistema sem conexão cabeada. Um requisito importante é o de não impedir ou não limitar os movimentos da pessoa. Ou seja, a ausência de fios ligados ao dispositivo de sensores da rede. E essa aí é a ideia, tá? De uma Body Area Network, de uma rede de monitoramento de saúde pessoal. Eu tenho duas possibilidades de cenário, duas possibilidades de implementação. A primeira é onde eu tenho um processamento local. Tá? Aqui eu tenho um hub central que armazena, que processa e é capaz já de tomar, de fazer diagnóstico. E quando eu me comunico com o médico, eu já digo assim, olha, eu vi o negócio a gente precisa fazer isso, isso, isso. A outra possibilidade é eu ter sensores que não armazenam nada e não processam nada. Eles enviam para o sistema externo e o sistema externo faz o processamento e o armazenamento. Tá? Que seria a opção B aqui, onde todos os componentes sensores ligados preferencialmente via rede sem fio a uma rede externa. Outra coisa é eu estar monitorando internamente, tá? E aí depois esses dados aqui são enviados para o monitoramento. Vocês já viram os atletas que de um tempo para cá passaram a usar sensores quando estão jogando? Vocês já viram? O cara às vezes tira a camisa e ele está com um sensor aqui. Vocês já viram isso na televisão? Em transmissão de esporte? Futebol, então, é direto. Quem já viu? Quem já percebeu os caras usando monitoramento desse tipo na prática do esporte?
Vocês estão aí, hein, gente? É para monitorar, né, os batimentos cardíacos dele. Eles monitoram várias coisas. Como é que está o batimento cardíaco, como é a performance da respiração do cara, qual velocidade ele está atingindo nos melhores picos, né? Umas razões que tem, né? A velocidade pelo consumo de oxigênio, enfim, tem várias coisas que estão monitorando. Tem clínicas nos Estados Unidos onde eles pegam jovens atletas que são promessa e eles começam a estudar e eles monitoram o cara e fazem 1000 testes com os caras totalmente monitorados. Depois eles geram um relatório e eles dizem assim, olha, o ponto forte desse atleta é isso, o ponto fraco desse atleta é isso aqui. Aí, em cima desses relatórios, desses diagnósticos, o clube, que é o que detém o passe daquele cara, eles vão trabalhar nos pontos fracos e nos pontos fortes. Né? Mas é esse tipo de equipamento, são sensores de BAN, né? De área corporal. Está monitorando tudo que é informação. Nesse caso, não está monitorando doença, está monitorando sinais e o andamento, o batimento do cardíaco, a respiração, etc. Tá? Oxigenação, eu posso fazer esse teste que a gente faz com o oxímetro, né? Ver como é que está a saturação do sangue, enfim, um bocado de coisa. Aqui outra ideia, outro tipo de diagraminha, olha só, eu tenho aqui uma rede ligada aqui a um agente inteligente de software, eu tenho uma ambulância de prontidão, eu tenho um armazenamento externo sendo feito aqui, e eu tenho os meus hubs aqui conectados a sensores no corpo. E aqui eu estou monitorando, por exemplo, monitoramento de nível molecular, monitoramento de toxinas, alguns implantes, como é que está o implante, pressão sanguínea, eu faço ecocardiograma, como é que está a audição, como é que está um eletroencefalograma, monitoro visão, posicionamento, ou seja, eu tenho um GPS aqui no cara, eu sei onde o cara está, a glicemia, ou seja, tudo isso sendo monitorado, integrado num sistema interno e via rede ligado aqui no sistema de saúde. Esse aqui é exatamente a descrição típica de um sistema pervasivo pessoal de saúde, monitoramento pessoal. Muito comum. No Brasil já tem, a gente não está acostumado tanto a ver porque é uma coisa mais recente, mas na Europa e Estados Unidos isso aqui já é muito comum. Como eu falei, é mais fácil a gente ver hoje no atleta, quando ele sai de campo, porque ele tira a camisa, tem uma faixa aqui, né, e tu vê ele sendo monitorado ali. Aí eu sei quanto ele correu durante o jogo todo, cara, ele correu tantos quilômetros e tal. Como é que eu sei que ele correu? Que está sendo monitorado ali. Eu vou caminhar, quando eu vou caminhar, eu levo meu celular com o meu aplicativozinho para ficar medindo, né? Besteirinha, eu fico medindo quantos quilômetros eu andei, por quanto tempo, quantas calorias eu gastei. E ele, no final, ele dá um relatório assim, a inclinação do terreno que eu andei, lá em Tucuruí, quando eu ia caminhar, lá é só ladeira, é só morro. Então, eu tinha uma variação de 1 quilômetro para cima ou para baixo durante a minha caminhada, porque lá é subida e descida. E isso aí sai num relatóriozinho. Não deixa de ser um monitoramento pessoal. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tudo bem, professor. É o sutiã, Silas, exatamente. É esse sutiã aí. O cara tira, parece que tem uma faixa aqui, parecendo um sutiã por baixo, cara. Pô, esse cara tá segurando o peito aí, né? Ele tá com um bocado de monitor ali, fazendo monitoramento de sinais. Algumas questões que são próprias dessa natureza de sistemas pervasivos pessoais de saúde. Onde e como os dados compartilhados devem ser armazenados? Internamente, para depois ser transmitido? Externamente, né? Ou num sistema mais completo como esse? Isso tem que ser definido no projeto. Como prevenir perda de dados cruciais?
Qual é a infraestrutura necessária para gerar e propagar alertas? Tipo, o cara ter um pico de pressão. O cara está com a glicose dele muito alta. Quem eu vou avisar? Como? Eu vou avisar direto o médico? Eu aviso alguém na casa? Então, como é que é esse sistema de alerta? Como os médicos podem dar um feedback online? Ah, legal, o médico não tem como ir aí, a ambulância não tem como ir agora. Mas eu preciso de um atendimento imediato. Quem vai atender? Um agente inteligente? Um robô? Com esse aqui? Né? Ou eu vou fazer um teleatendimento, vou entrar no sistema e um médico online vai falar comigo, vai me dizer o que eu devo fazer. Como a robustez extrema de um sistema de monitoramento pode ser alcançado? O que é a robustez de um sistema? É ele funcionar com as implementações o máximo possível desses conceitos de forma ideal. Que conceitos? Conceitos como adaptação à mudança de contexto, a composição ad hoc, compartilhamento. Então, tudo isso, se funcionar de forma adequada, a gente diz que a gente tem um sistema robusto. Quais as políticas de segurança, né, para esses dados que estão sendo monitorados? A quem vai ter acesso? Como é essa segurança? Qualquer um, isso vai via WhatsApp, qualquer um abre o WhatsApp e vai ler a informação. Tem coisas que são sensíveis, que precisam ser guardadas. Então, muito provavelmente eu preciso implementar uma política de segurança sobre esses dados. Lembre que a gente está sujeito, hoje em dia, a uma legislação pesada chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Nem tudo eu posso compartilhar. Algumas coisas eu obrigatoriamente preciso compartilhar, mas nem tudo eu posso compartilhar. Existe uma legislação, e ela é pesada, tá? E bem específica, definindo o que eu posso e o que eu não posso compartilhar. E a terceira e última modalidade do sistema pervasivo, gente, são, a gente falou até lá no início, as redes de sensores. Ou seja, eu tenho dispositivos que eles têm um objetivo específico, monitorar algum tipo de informação. Então, tipicamente, eu tenho dezenas até milhares de pequenos nós, frequentemente mantidos por bateria. Eu posso ter a bateria, mas ele tem uma autonomia de estar funcionando sem bateria também. E eu tenho comunicação sem fio nesses nós. Então, eles são móveis. Beleza. Cada nó está equipado com um dispositivo sensor, que tem a capacidade de monitorar alguma coisa. Pode ser uma câmera? Tá, pode. Pode ser um monitor de áudio? Pode. Tá captando o som ambiente. Pode ser um monitor de movimento? Vocês já entraram em casa que tem lá um sensor de movimento, passar um gato, aí ele, depois que eu ligo, né, geralmente deixa dentro de casa quando vai sair. Aí, se alguém passar lá, ele vai disparar. Pode ser um sensor, por exemplo, na agricultura, você usa muitos sensores para medir a oxidação do solo, para você medir a oxidação da água, né, a quantidade que eu tenho de gás carbônico na água, eu posso medir o nível de irrigação de um solo, tudo via sensores. Então, cada nó, uma característica dessa categoria de sistema pervasivo é que os nós, eles têm um sensor acoplado para medir algum tipo de sinal, né? As redes também podem ser usadas para processar informação. Então, o nó, ele pode processar, se ele tiver capacidade de processamento. Às vezes, não tem. Às vezes, é uma câmera que só pega a imagem, coleta e joga. Mas eu posso ter aqui, gente, um Arduino. Ou um Raspberry Pi, que é um processadorzinho, onde ele está ligado num sensor, ele colhe aquele sinal, por exemplo, de hora em hora. Eu estou medindo ali a quantidade de umidade no solo, é um sistema de irrigação. Aí eu tenho um sistema de irrigação e eu fico monitorando. De hora em hora, o sensor detecta uma informação, tá, da umidade do solo, e o Arduino vai guardando e vai processando. E daqui a pouco ele se conecta numa rede e joga esse sinal para algum coletor de informação. E aí esse sinal vai ser processado. Então, ele pode processar se ele tiver capacidade de processamento. Se aqui eu tiver um processador. É muito comum a gente usar
esses pequenos dispositivos, como o Arduino ou o Raspberry Pi, acoplado em sensores para fazer coleta de dados. É muito comum. E não apenas transmitir, mas eu posso ter um dispositivo que só transmite numa rede de sensores. Posso. Uma câmera burra, ela só joga sinal, ela não processa sinal. Né? Eu tenho uma capacidade de comunicação restrita, geralmente nesses sistemas. Agora, é importante a eficiência que ele consiga captar o sinal e entregar e compartilhar esse sinal, né, ou a informação que ele capturou nesse sinal de forma eficiente. E aí, geralmente, eu vou ter algum sistema de banco de dados onde eu vou estar lendo e armazenando essa informação que está sendo capturada nos sensores. Agora, eu posso também ter uma capacidade de processamento. Né? Eu tenho uma pergunta assim, qual é o tráfego no sentido norte da rodovia X? E aí, os sensores não só monitoram a imagem, mas eles têm a capacidade de analisar e dizer o tráfego aqui está pesado, tem muito engarrafamento. E aí você vai ter aquela informação. É comum em rodovias que têm pedágio, que elas são privatizadas, e você tem alguns letreiros eletrônicos que eles vão te dizendo como é que está o trânsito à frente. Mas não é porque alguém fica ali olhando, o trânsito está pesado, agora está leve. Não, é um sistema de sensor que vê a informação, processa, e já distribui essa informação e joga nos LEDs, nos letreiros ao longo da imagem. 50 quilômetros de engarrafamento. Né? Hoje em dia a gente usa o quê? O Waze, né? A gente vai viajar, a gente liga o Waze, e o Waze captura a imagem do satélite, ele detecta que tem muito tráfego ali, ele já processa e ele já traça uma linha vermelha, diz aqui está engarrafado. Ele não apenas capturou a imagem do satélite, ele detectou que ele estava engarrafado pela quantidade de automóveis que tinha, e ele já processou e ele enviou o sinal dizendo, está engarrafado aqui. Então já vem para o meu aplicativo o mapinha daquela pista toda em vermelho. Tá? E ele já me calcula, por exemplo, a quilometragem. O trânsito está fluindo aí a 1 quilômetro a cada hora. Meu irmão, casa caiu. Ou desvia, ou vai almoçar e deixa o carro ali. Porque está engarrafado. Ou seja, o Waze trabalha não apenas monitorando, mas ele processa o sinal também e compartilha, distribui. Eu tenho duas formas de implementar, assim como na rede pessoal, né, na BAN, eu posso ter um processamento interno ou um externo, um armazenamento interno ou externo. Numa rede de sensores, eu também posso ter algo semelhante. Né? A primeira forma de implementar é uma rede de sensores que coleta as informações e envia para ser processada. Então, eles apenas coletam, eles não têm capacidade de processamento nem de armazenamento. Ele envia e eu tenho um operador que tem a capacidade de armazenamento e processamento. Outra opção é que cada nó, cada dispositivo que tem sensor acoplado, ele tem a capacidade de armazenar informações e processar. Tá? É uma implementação mais sofisticada, mas também mais cara, né? O meu dispositivo aqui é um dispositivo bem baratinho, em tese. Esse dispositivo aqui, ele já é mais caro, porque ele não só captura uma informação via sensor, mas ele tem capacidade de armazenar e processar. Então, os sensores têm capacidade de coletar, armazenar e processar localmente informações. É o segundo modelo. Ambos os modelos têm os seus prós e contras, mas vamos só nos contras aqui dos dois. O primeiro, que é esse, onde eu só coleto informação, envio e o processamento e armazenamento é feito fora, um dos contras, que é uma desvantagem. Enviar todos os dados medidos pode ser um desperdício de recursos. Às vezes eu não preciso de todos os dados. Eu preciso só daqueles dados que são críticos. Então, beleza, eu coloquei todas as cidades, as rodovias do estado, e eu monitorei como é que está o trânsito. Eu quero saber de todos? Não, eu quero saber só aqueles que estão ruins, só onde está engarrafado. Então, se eu mandar todos, eu vou estar sobrecarregando lá o processamento central e mandando informação desnecessária. Né? Por outro lado, onde eu tenho processamento e armazenamento local,
eu desprezo a capacidade de agregação, o que retornaria menos dados ao operador. É exatamente o caso contrário. E aqui, só para finalizar, alguns exemplos, né? Aqui eu tenho um sistema de redes de sensores monitorando vulcão, então, movimentos sísmicos, né? Você tem, gente, redes de sensores gigantes que monitoram, por exemplo, tsunamis. Obviamente que são sensores que, uma complexidade grande, onde eles estão no fundo do oceano, eles estão na superfície do oceano e eles estão em satélites. Tudo isso analisado, essa informação é coletada, processada em supercomputadores, porque as informações são imensas e muitas. E aí, de repente, você tem um alerta que é emitido. Olha, tem um alerta de tsunami em 5 horas lá no Havaí. Não sei aonde. Ou na costa de Fortaleza, um tsunami. Tá bem fácil de acontecer. Ou em Ajuruteua, né? Mas eu tenho ali uma rede de nós que estão coletando dados, processando e enviando uns aos outros. E eu tenho um monitoramento externo aqui. Aqui a ideia do Arduino com um sensor espalhado, distribuído, coletando algum tipo de sinal. Aqui uma ideia de uma rede de monitoramento urbano, onde eu tenho os sinais dos carros, eu tenho aqui a internet plugada, olha aqui os meus conectores, e eu tenho sinais de monitoramento de trânsito, monitoramento de movimento, eu posso ter câmeras aqui embutidas. Então, aqui em azul eu tenho uma rede Bluetooth, em vermelho eu tenho uma rede Zigbee, que é aquela que eu falei para vocês, que é uma rede ad hoc, funciona muito bem para dispositivos pequenos e redes de curta distância, é uma rede sem fio extremamente rápida. Tá? Eu tenho aqui as redes chamadas redes de automóveis. Hoje em dia está cada vez mais comum, a gente tem inclusive áreas de pesquisa só nessa linha aqui. No agronegócio, gente, a gente tem uma aplicação infinita aí com a IoT, né? De monitoramento de lavouras. Então, eu tenho sensores. Aqui eu posso ter, como eu falei para vocês, sistemas de irrigação e eu estou monitorando como é que está a umidade do solo, que eu quero ver se aquela irrigação está sendo eficiente, se está chegando de forma homogênea em toda a plantação. E aqui eu posso ter a interconexão via satélite com a sede da fazenda, onde eu tenho o controle central. Enfim, é outro vídeo que eu separei para vocês como atividade assíncrona, fala dessa tecnologia aplicada no campo, né, na agricultura de precisão. E aqui, por último, o último esqueminha, né, onde eu tenho redes de sensores diversas, interconectadas, usuários, aqui eu tenho um sistema maior de internet, um servidor proxy, e aqui eu tenho uma rede de sensores que também está interligada a outra rede de sensores. Então, num nível maior, redes de sensores que se interconectam. Esse é um sistema pervasivo da categoria de redes de sensores. E aí, por fim, eu separei 3 vídeos para vocês fazerem como uma atividade assíncrona, apenas para assistir mesmo, aí vocês têm uma semana até a aula que vem, que é a nossa prova, mas são vídeos curtos de entre 5 e 15 minutos, tá? O primeiro fala de internet das coisas, o segundo de smart homes, que são sistemas pervasivos domésticos, né? E, por último, de sistemas de sensores agrícolas. Tá? Aqui no contexto da agricultura 4.0, em agricultura de precisão, são todos do canal lá de engenharia descomplicada, ou plugada, uma coisa assim, que é um canal muito bacana. E com isso, a gente finaliza essa nossa aula de hoje. Vou voltar aqui, vou fazer a chamada com vocês. Deixa eu pegar o nosso cigarro. Está todo mundo aí? Ainda estão vivos? Ainda estamos vivos. Ainda estamos em tempo, são 15 para as 8. Até que foi rápido. Pois é. Mas faltam 15 minutos para acabar nosso horário.
Eu vou fazer a chamada da segunda passada, que ela foi gravada, né? Aproveitar temas distributed systems, distributed. Lançar a frequência. Então, vamos lançar primeiro. Eu lancei já. Dê presença para todo mundo. Porque a aula não pode ser... Olha aí, todo mundo presente. Assistência máxima nesse dia. 28. Agora sim, a gente está de forma síncrona. Vamos começar dando falta para todo mundo. Amanda. Professor, a Amanda está com problemas no Meet dela. Mandou avisar. A Amanda está com problemas no Google Meet dela e não está conseguindo se conectar na aula. Essa foi a informação que ela me passou. Ok. Obrigado, Joaquim. Antônio Carlos. Presente. Antônio Marcos. Presente, professor. Bruno. Presente. Cíntia. Daniel. Presente. Daniel tá aí? Presente aqui, professor. Tá muito fraco, Daniel. Tem que tomar um café aí. Eu tô doente, pô. Jean. Presente. Edson. Edson. Cadê o Edson? Edson estava aí. Dormiu. Tá online, mas tá dormindo. Tá roncando, tá no banheiro essa hora. A Cíntia tá no hospital. Eu não vi isso, gente. A Cíntia passou mal agora. Eu não vi isso, não. Não sabia disso. Alguém pegue notícia dela, por favor. Ela estava aí, a Cíntia. Eu vi a Cíntia. Cadê a Cíntia? Meu pai, mas é o quê? Passou mal de quê? Bem, vamos continuando aqui. Estou tentando ler vocês aqui. Cadê o Edson? O Edson estava aí. Tá tomando café essa hora. Elias estava aí. Hélio. Presente. Enxaqueca é escroto. Eu, como médico, já falo para ela ver se não é estômago. Toma logo uma ranitidina, que saiu do mercado, mas tem agora um substituto. Cloridrato de ranitidina. Já chega no médico já pedindo para injetar. Tá? Eu, como médico, já recomendo. Erivana. Wesley. Tá aí o Wesley. Joaquim. Presente. José. Cadê você, José? Presente. O famoso Cassiano. Junilson. Acabou de sair. Cadê o Junilson? Junilson saiu. Ele nem respondeu, já caiu aí. Laila. Presente. Laila, a Nathalie estava dizendo que era ela que era estagiária. Não pode. Não deixa ela querer roubar a tua vaga. Será que Vou ela ativar o mesmo? áudio aqui e depois sair da ligação. Eu confundi a Nathalie com a Laila. Não a Nathalie com a Laila, mas quem estava no estágio. Leonan. Presente. Presente. Leonardo Souza Marinho. Esse, ele já trancou. Lucas. Respondeu no chat, professor. Lucas está presente. Luciano. Está dando manutenção. Acordado ainda. Acordado. Não, hoje não tem jogo, é só quando tem jogo que dá manutenção. Tá. Luiz Carlos. Cadê o bolo?
Tamo na área aí. Aí, bom. Tamo junto, comando. Fechou. Maria Eliana. Presente. Foi fraco esse presente da Eliana, hein? Matheus. Matheus estava aí, tá ali. Maiara. Presente. Olha, faz tempo que eu não ouço a voz da Maiara, hein? Só no presente, professor. Nathalie. Presente. Nelma. Cadê a nossa representante? Presente. Também não ouvia mais a voz. Tô Faz aqui, tempo professor. essa representante. Paulo Vitor. Pois é. Pô, sabe que a gente tem que fazer a nossa confra, acabar essa fuleiragem, bora fazer a nossa confra de novo, que a gente não teve ano passado, por causa da pandemia. Aquela nossa confra que a gente fez lá no clube. Ela foi muito top. Professor Marcos vai patrocinar. O coordenador bancando muito bom. Ah, menina, dinheiro não é problema. O problema é a falta do dinheiro. Nada. Todo mundo dividiu lá. A gente chama mais professores. Quanto mais professor, a gente divide. Esse é o macete. Esse é o esquema. A gente tem um bocado de professor hoje. Agora a gente já... Eu só coordeno. Os outros professores pagam, entendeu? Porque eu sou o que ganha menos. Um menino sofrido. Pessoa que está sem recurso. Paulo, tá aí? Estratégia. Paulo falou que ia não sei o que lá. Deixa eu tirar aí. Internet está péssima. Mas eu vi ele aí. Raul. Presente. Égua, Raul, cara. Faz tempo que a gente não se vê, Raul. Eu nasci há 10.000 anos. Tu é doido, né? É que ele agora é um casado já, ou quase casado. Mentira. Baixou cantor no dia. Eu vi essa história lá no grupo, eu não quis nem comentar, porque sabe que Thalita, não faz tempo que eu não vejo a Thalita também. Acho que ela Ele nem mandou um convite comunitário, mas depois a gente... Presente. cancelou o convite, é que era para eu não ir, mas tudo bem. Culpa da pandemia. Eu sei como é que funciona essa pandemia. Bem, pessoal, vou encerrar a apresentação. Ele convidou todo mundo, depois marcou furo. Agora, peraí, que a gente vai fazer ainda o nosso selfie. Vou só acabar aqui a gravação, vou encerrar a gravação. Tá? Não se esqueçam que todas as aulas estão gravadas, além dos slides, as aulas estão gravadas.